Bom, estamos de volta e desde já eu quero agradecer a presença do Dr. José Luiz de Moura Faleiros, juiz da primeira vara criminal. Muito obrigada por ter aceito o convite. E a gente começa assim, quando você vai falar de crime, a população inteira fica apavorada. Então eu começo fazendo uma pergunta para o senhor. Boa noite, e eu quero saber o seguinte: os crimes no Brasil, as leis, na verdade, o que está acontecendo? Elas não são muito brandas, não, doutor? Boa noite, Cássia. Boa noite aos telespectadores. Agradeço o convite. Um prazer estar aqui no seu programa, na Rede Vitoriosa. E essa questão, Cássia, ela realmente preocupa de uma maneira muito intensa toda a população brasileira, diante da criminalidade que inegavelmente existe em todos os lugares, né? Principalmente nos centros maiores, como Uberlândia, em que nós temos alguns crimes que realmente assustam a população. Ô, Cássia, eu não diria que a legislação é branda. Muito ao contrário, a nossa legislação penal, ela é boa. É uma legislação moderna até, porque nós temos hoje, além do Código Penal, várias leis que coíbem, por exemplo, o porte e a posse de arma de fogo, crimes ambientais, crimes de trânsito, decorrentes da ingestão de bebida alcoólica, né, ou de substância análoga na condução de veículo automotor. Todas essas leis... mudou, né? Um pouquinho essa lei. Tem modificado. Deu uma apertada no cerco. E o marco que divide essa legislação, Cássia, é a Constituição Federal vigente, que é de 1988, como os telespectadores sabem. Nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também criaram condutas criminais. E a lei penal brasileira não é ruim. Nós temos um código de 1940, mas com uma parte especial de 1984 e que sofreu vários avanços após a Constituição de 88. Então nós temos uma lei penal, Cássia, que não é uma lei a ser criticada, a ser censurada. O que nós temos no Brasil e que muitas pessoas não compreendem é uma diferenciação da lei penal com a lei processual penal. Esta sim, ela é de 1941, da época do Getúlio Vargas, e que ela permite um sistema de progressão de pena que as pessoas não aceitam. Exatamente. Esse é um ponto que merece discussão no Congresso Nacional. Pois é, doutor Faleiros, inclusive é sobre isso. A pessoa comete um crime, aí vamos supor, ela é condenada, vamos falar, no caso do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Crime gravíssimo. Que o bem, exatamente, é considerado crime hediondo. Ele não tem fiança e uma série de coisas. Só que aí o cidadão fala, mas ele foi liberado por bom comportamento. Eu falei, a pessoa está presa, ela tem que ter bom comportamento, é o mínimo que se espera. Dentro do sistema prisional, essa questão da progressão de pena. Não, ele cumpriu, ele trabalhou. Quer dizer, nos países desenvolvidos, né, em muitos países da Europa, isso não existe. Se a pessoa foi condenada há 30 anos, ela tem que cumprir. Como a dignidade da pessoa humana, o Estado de Direito, o princípio de inocência, uma série de outros fatores, que dentro dessa moderna Constituição brasileira, comparável à Constituição alemã, Constituição de Portugal, entre outras, nós temos o sistema progressivo de pena. E as pessoas não aceitam. Por exemplo, crime de trânsito, né? Uma pessoa atropela embriagada uma mesa em que tem 4 pessoas num bar, por exemplo, em cima da calçada. Lá nos Estados Unidos isso é muito grave. Lógico. A pessoa vai presa. Aqui é crime culposo. O sujeito atropela e mata 4 pessoas, ele não fica preso nenhum dia, porque o crime é culposo. Então são algumas necessidades que nós temos de adequação do sistema penal brasileiro a esse anseio da população, né, Cássia? Mas isso depende do quê? De vontade política, porque quem pode modificar é o Parlamento Nacional, né? Então, eu quero até deixar uma pergunta no ar, eu vou para o intervalo e a gente volta para o senhor responder. Congresso Nacional, são os nossos governantes, né? Eles que fazem as leis, etc. Mas a pergunta que não quer calar, até que ponto a magistratura no Brasil tem poder de pedir essa mudança? Ou isso emana do povo? Daqui a pouquinho ele responde. Doutor Faleiros, a pergunta que eu deixei no ar, né? Até que ponto vocês têm poder para pedir a mudança desse Código Penal? Ou é o povo? Como que é isso? Cássio, o Brasil adota o sistema tripartido de poderes. As ações são distintas do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Nós temos os 3 poderes em 2 níveis. Nós temos as câmaras municipais, né, aqui no municipal, temos o prefeito municipal, mas não temos Poder Judiciário no município. Então, nós temos o Judiciário no âmbito estadual e no âmbito federal apenas. Certo. E o Poder Judiciário não tem a incumbência de apresentar projetos de leis.
o Poder Judiciário ele é o aplicador da lei. O Parlamento Nacional, o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados e do Senado, é quem tem a competência, vamos dizer assim, para o telespectador entender, de criar estes projetos de leis e, após aprovação, levarem os mesmos para a sanção presidencial, para que a Presidente da República possa promulgar a lei, né? Tornando obrigatória após a publicação. Mas o Judiciário pode sugerir, apresentar sugestões, e faz, Cássia. As associações, o Poder Judiciário Federal, o Poder Judiciário dos Estados, apresentam propostas. Atualmente está em tramitação a comissão que está elaborando o novo Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Penal. Então, o Poder Judiciário auxilia. Tem membros, tem desembargadores, tem juízes que participam. Agora, isto não basta. Por quê? Porque estes projetos têm que ser levados às comissões da Câmara dos Deputados, depois de aprovados nas condições de Constituição e Justiça, de redação, etc., a exemplo da Câmara Municipal, levado para o plenário. E depois de aprovado nas duas casas, né, na Câmara e no Senado, aí sim vai para a sanção presidencial. Então tem essa dificuldade, Cássia, porque sugerir, discutir, indicar, isso é feito. Mas depende do parlamento, as deliberações para o encaminhamento dos projetos e a votação. Bom, eu vou no popular. Olha só em quem que você vota, porque são eles que fazem as leis. Agora, será que eles têm interesse de fazer algo tão rígido assim ou vai dar um tiro no próprio pé? Não sei, tô sugerindo aqui. Pra gente encerrar, doutor Faleiros, eu quero saber o seguinte. A gente fala tanto dessa questão do saidão. Agora nós tivemos recentemente pessoas beneficiadas que voltaram a cometer crimes. Só para o senhor encerrar, como o senhor analisa isso? Infelizmente isso acontece, mas não é por isso também que a legislação não vai permitir que os condenados que já estão na condição de receber o benefício não recebam. Eu sou favorável a isso, Cássia, porque o sistema prisional, ele não é um sistema de punição somente, é um sistema também de reeducação. Mas tem que mudar, né? O sistema prisional no Brasil também é decadente. Este é o problema. Nós precisamos de vontade política para mudar o sistema prisional. Nós não podemos colocar as pessoas que cometem crime dentro de uma cela, um amontoado de gente... Uma cela que cabe 5 por 20. Sem condições humanas, né, Cássia? Aí ninguém vai Aí ninguém vai recuperar. Então, precisaríamos, eu defendo muito o trabalho dentro do presídio, né? Para o estudo, que felizmente contribui para melhorar a personalidade do indivíduo. Porque o coitado do criminoso que está lá dentro do sistema, ele se transforma num alvo de sofrimento. Sai de lá, ele não tem o que fazer aqui fora, Cássia. Então, esses que saem para poder passar as festividades de fim de ano com os familiares, eles não encontram amparo externo. Esse é o problema. O então, Estado nós temos dois problemas sérios, né? Seríssimos. Que, para mim, são 2 pilares, não sei se o senhor concorda, telespectador. Essa questão do sistema prisional no Brasil, que precisa mudar urgentemente. Precisa ser repensado, Eu também sou contra a tortura, eu não gosto dessas coisas, não. A pessoa que cometeu o crime, Cássia, ela tem que pagar pelo crime. Lógico. Mas o Estado não pode impor só sofrimento a essa pessoa. O Estado tem que cobrar aquele crime praticado através da pena que está impondo, mas tem que proporcionar a ele a ressocialização. E esta ressocialização no Brasil, ela não está acontecendo. Por quê? Porque o Estado é ineficiente. O Estado não consegue. A exemplo de estradas, o Estado tem que entregar a estrada para a iniciativa privada para poder tapar buraco, para melhorar a estrada, tem que ser privatizada. Então, por que não privatiza o sistema carcerário? Exato. Eu já falei não a sobre execução isso. da pena. A execução não. A execução da pena é do Poder Judiciário, é do Estado. Mas o sistema, o Estado não tem eficiência. Os presídios são verdadeiras casas de sofrimento. Então, as pessoas que lá estão cumprindo a pena, elas não se recuperam por isso. Por quê? Porque as condições subhumanas estão presentes no cotidiano. Uberlândia, Cássio, eu costumo dizer que é primeiro mundo, porque aqui os nossos presídios são muito melhores do que a grande maioria dos presídios pelo Brasil afora. Graças a Deus. Tem gente preso aí até em container em algum estado da federação, como vocês têm denunciado. Então, precisaria disso, Cássia, de modificar o pensamento da execução penal, proporcionando a ressocialização. Bom, obrigado, doutora. A gente vai voltar nesse assunto, pode ter certeza, gente. Amanhã eu tô de volta. Jesus te abençoe. Tchau.